Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 28 de maio. Estamos aqui novamente para discutir e apresentar um novo podcast do Grupo de Conjuntura. Esta semana, não, a última semana de maio, começou não, com boas notícias em geral. No cenário internacional, teve uma certa tranquilidade, não? O governo americano decidiu adiar tarifas para a União Europeia. Isso gerou uma redução dos juros internacionais, provocou uma certa distensão na pressão que vive nos mercados internacionais. Aqui no cenário doméstico, tivemos uma boa surpresa com o IPCA 15, não? O acumulado em 12 meses caiu de 5,5, que estava no mês de março, para 5,4 no mês de abril, mas o que foi mais importante na informação é que a composição também melhorou, especialmente os serviços subjacentes já estão começando a reduzir sua taxa de inflação. No mês de abril, subiram só 0,45%, então estamos bem. Digamos, estamos num cenário onde temos uma certa desaceleração da taxa de inflação, tá? Por outro lado, nesse sentido, a taxa de juros futuros aqui no Brasil caiu, o dólar caiu, teve uma melhora no preço dos ativos locais, não? Especialmente a gente vê na Bolsa de Valores, não? O Ibovespa se mantendo num patamar bastante elevado, tá? Por outro lado, esta semana, sexta-feira, vamos ter a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2025. Existe certo otimismo, tá? Provavelmente o PIB pode estar crescendo, segundo os analistas, por volta de 1,5%, tá? Ou seja, pensando o primeiro trimestre deste ano contra o quarto trimestre do ano anterior, ou seja, continuamos com uma economia com um crescimento bastante consolidado. É claro que depende muito do que aconteceu no primeiro trimestre com o setor agropecuário. Mas, como sempre temos que também temos outras informações, outro conjunto de temas que são importantes, especialmente para analisar o cenário prospectivo, não, que pode acontecer não só nas próximas semanas, nos próximos meses, mas, digamos, nos próximos semestres, não, assim, com um horizonte um pouquinho mais estendido, tá? Nesse sentido, temos o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, não? Normalmente os analistas chamam de relatório bimestral, onde são analisadas as contas públicas, não? Como é o andamento da questão fiscal aqui no Brasil, não? No caso desse relatório, está, se apresentaram dados correspondentes ao mês de janeiro até abril, agora é 2025. Temos muita informação dentro do relatório, não? Com vários anexos interessantes para discutir vários temas, tá? Um destaque inicial é que as despesas obrigatórias, segundo a avaliação, esse novo relatório, podem ficar um pouco mais de 36 bilhões de reais acima do que foi aprovado o orçamento no ano passado, tá? Ou especialmente, eh, eh, nesse sentido, parece mais difícil poder cumprir o centro da meta do resultado primário, não? Que para este ano o centro da meta do resultado primário é zero, tá? Muito se discutiu em novembro do ano passado, aquele pacote de ajuste fiscal, sobre o que poderia ser feito, tá? Mas temos um conjunto grande de temas e alguns que têm sido muito comentados no mercado, outros que nós podemos trazer como novidade para vocês, tá? O outro tema que veio junto no relatório, que trouxe muito debate, muita discussão e foi muito discutido, foi o anúncio da elevação do IOF, tá? É claro que assim que foi anunciado na quinta-feira passada, não, no dia 22 de maio, o aumento do IOF desencadeou um grande debate, imediatamente se iniciou uma espécie de grande processo nacional para revogar esse imposto, tá? Esse processo tem sido muito intenso, especialmente no Congresso, com muito debate lá dentro, e algumas entidades
empresariais, já se está falando em judicializar esse aumento, tá? De fato, quando a gente está olhando, estamos gravando aqui nosso podcast, nesta quarta-feira de manhã, parecia que apareceram alguns comentários de que poderia ter alguma revogação um pouco mais intensa, nossa, uma possível derrota do governo. A gente observa que o preço do dólar tem subido nas últimas horas aqui. Então, temos esses temas importantes, interessantes, e quem vai nos comentar, não, os aspectos mais gerais, e especialmente aqueles destaques que são mais importantes em termos da nossa de análises macroeconômicos para frente, em termos de perspectiva, é a professora Margarida Gutierrez, não? Que sempre faz uma análise muito minucioso, detalhado e competente, não? De questões que muitas vezes passam na análise geral do, que a gente vê dos analistas, tá? Então, Margarida, se você puder, então, apresentar o tema. Vamos lá, Alice. Então, vamos falar basicamente agora do relatório, né, que é o primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas, que é obrigatório. O governo congelou 31,3 bilhões em gastos e elevou o IOF, como o Lixo acabou de colocar, com a ideia de arrecadar 55,7 bilhões de reais em 2 anos. Esse número já contempla a revisão, a volta atrás do IOF pela Fazenda no dia seguinte, né? Inicialmente eram 61,5 bilhões de reais que se esperava arrecadar. O anúncio tem um contingenciamento de 20,7 bilhões e um bloqueio de 10,6 bilhões. Já já eu vou falar um pouquinho da diferença entre um e outro. De qualquer maneira, a alta do imposto foi mal recebida pelo mercado, em especial pelo seu impacto em fundos, né? Além disso, o primeiro relatório, ele não trouxe novidades em termos de receitas e gastos. Ele apenas evidenciou verdades que já estavam lá atrás, desde o início do novo arcabouço fiscal, contidas, e que os analistas mais críticos já colocavam, evidenciavam dificuldades para cumprir as regras do novo arcabouço fiscal dentro de uma série de outras regras que a gente tem aí, de indexação de gastos, etc. É, então, esses relatórios de avaliação, antes de eu prosseguir, né, na minha análise em cima do relatório, esses relatórios, eles devem ser feitos bimestralmente. Qual é o objetivo deles? É reestimar receitas e despesas estimadas na lei orçamentária anual. O orçamento é sempre uma previsão de receita e gasto. Então, de forma a garantir as metas fiscais exigidas pelas regras fiscais vigentes, que estão contidas no novo arcabouço fiscal, é preciso que a cada 2 meses o planejamento emita esses relatórios para adequar, então, as metas que têm que ser cumpridas, né? As receitas foram estimadas para baixo em 31,3 bilhões de reais. E os gastos foram estimados para cima em relação à lei orçamentária em 25,8 bilhões de reais no total, né? Bom, no novo arcabouço fiscal, nós temos duas metas que devem ser cumpridas. A meta para o resultado primário, que é a diferença entre receita e gasto primário, e o teto dos gastos primários. A regra do arcabouço é que os gastos primários só podem ter um crescimento que corresponde a 70% do aumento das receitas. As receitas têm crescido muito nos últimos 3 anos, quer seja pela força do nível da atividade econômica, quer seja pelo aumento da base impositiva, né? O Haddad, desde que assumiu o Ministério da Fazenda, tem aumentado a base impositiva, ou seja, muitos que não pagavam passaram a pagar. Então, as despesas estão limitadas a 70% do aumento da receita. Mas tem um teto. O teto do crescimento dos gastos é de 2,5%, e tem um piso. O piso dos gastos primários em termos reais é 0,6%, tudo em termos reais, né? Então, é nesse intervalo que os gastos primários podem se mover, com um teto de 2,5% e um piso de 0,6%, e esse intervalo vai ser definido de acordo com a evolução das receitas. Bom, vamos falar um pouquinho então das metas para 2025. A meta para o resultado primário é uma meta central zerada, com uma margem de tolerância para cima ou para baixo de 0,25 do PIB.
do PIB. Então, a margem inferior da meta é menos 0,25% do PIB, ou seja, menos 30,9 bilhões de reais. E a margem superior é 0,25% do PIB, ou seja, 30,9 bilhões de reais de superávit primário, né? E o governo anunciou nessa quinta-feira uma contenção de 31,3 bilhões de reais, sendo que agora eu quero fazer a diferença entre bloqueio, 20,7 bloqueio, 10, desculpa, 20,7 contingenciamento e 10,6 de bloqueio. Qual é a diferença entre bloqueio e contingenciamento? O bloqueio ocorre quando as despesas obrigatórias crescem acima, colocando em risco o teto dos gastos. E o contingenciamento ocorre quando há frustrações de receitas e é necessário contingenciar gastos para cumprir a meta de resultado primário. O bloqueio, eu diria, que é algo mais forte, mais difícil de ser revertido, a menos que as despesas obrigatórias apresentem um comportamento daqui para frente mais benigno. Mas como 91,7% das despesas são obrigatórias e desses 91,7%, 78% estão indexadas ou ao salário mínimo, ou ao PIB, ou à receita, é muito difícil que essas despesas obrigatórias daqui para frente venham mais benignas, tenham uma trajetória mais benigna. Tá? Bom, então vamos falar do bloqueio. O que contempla um crescimento de 2,5% em termos reais, para esse ano é de 2,2 trilhões de reais, né? Então, na verdade, elas estavam programadas, desculpa, o bloqueio, né, o crescimento real corresponde a um limite de gasto primário de 2,3 trilhões de reais. Mas os gastos primários sujeitos ao teto, de acordo com o orçamento, estão valorados em mais, em 2,272 bilhões de reais. Então, o bloqueio de 10,6 bi é por conta dessa diferença entre o valor máximo, que é 2,272, para ser direitinho, aqui falar direitinho, 2,272 bilhões de reais, contra 2,2614 trilhões de reais. Então, esse bloqueio se justifica para ajustar os gastos primários ao limite máximo. E o contingenciamento é para garantir a meta de resultado primário no seu limite, na sua margem inferior. Então, foram bloqueados 20,7 bilhões de reais, né, por conta da necessidade de cumprir uma meta de resultado primário, mas aí na sua margem inferior, 30,9 bilhões de reais. E quais são os pontos positivos que a gente viu? Uma contenção de despesa de 31,3 bi, muito maior do que todo mundo esperava. Não é que não havia necessidade disso, todo mundo sabe fazer conta e sabia que era necessário um contingenciamento, uma contenção maior. Mas a questão é que, diferentemente de outros anos, 23 e 24, o governo optou por só lá no final do ano fazer uma contenção maior de despesa, né? Nesse ano, não. No primeiro relatório já houve uma contenção que, de fato, foi muito bem recebida, porque isso significa um orçamento mais transparente e, em certo sentido, uma mudança na forma de atuação do governo. Foi um relatório que, nesse sentido, trouxe hipóteses e premissas mais realistas, né? Agora vamos aos pontos negativos. O primeiro ponto negativo que eu gostaria de destacar, e que não é novidade, é como eu falei inicialmente, esse relatório trouxe verdades que já estavam ocultas, mas que a maior parte dos analistas já sabia. É a necessidade de aumento de receitas para cumprir a meta primária, mas na margem inferior. Então, aqui já aparece um primeiro ponto. Não é no centro da meta. Em todos os relatórios anteriores, o governo sempre se dizia é propenso a atingir o centro da meta. Aqui não, ele já está mirando uma margem inferior de tolerância. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que gastos obrigatórios, como a gente vai falar já já, estão crescendo continuamente, o que obriga a um aumento contínuo das receitas. Então, na verdade, esse será
o primeiro aumento de alíquota de impostos que a gente tem, de muitos outros que virão pela frente, caso não haja uma revisão estrutural dos gastos, né? Usando o IOF para isso também tem alguns aspectos negativos, né? O aumento do IOF afasta o Brasil de ser membro da OCDE. O Brasil, em 2021, foi convidado para fazer parte desse clube, vamos dizer assim, que é um cartão de visita, né? E uma das regras, tem milhares de regras para um país aderir e ser aceito nessa organização multilateral, mas uma delas é que não haja impostos sobre transações financeiras. E o Brasil tinha se comprometido a zerar esse IOF até 2029. Então, em certo sentido, a gente está indo na contramão daquilo que seria uma boa posição para o Brasil alcançar. O aumento do IOF aumenta os bancários. O Central tem feito há muitos anos, né, um trabalho intenso de tentar reduzir o spread bancário. Então, por exemplo, o cadastro positivo, uma série de outras tentativas, né, vem nessa direção. E nós, em certo sentido, o aumento do IOF, como aumenta o spread bancário, vai na contramão de um esforço do Banco Central. O Brasil é campeão de spreads bancários, né? Diga-se de passagem. E, por último, o IOF, eu nem sabia disso, também tomei conhecimento agora, ele é basicamente um imposto regulatório, utilizado para ajudar na política monetária e cambial, né? Claro, ele tem um efeito colateral, ele gera caixa para o governo federal, né? Mas não é um imposto arrecadatório, né? Nesse sentido. Isso está gerando muita discussão, inclusive judicializações possíveis, né? De agentes de mercado, enfim, seguradoras, colocando isso parece que está na Constituição explicitado, e eu não sei como é que o Congresso vai resolver isso. Tá? Então, o primeiro ponto negativo é a necessidade de aumentar a receita. Por quê? Nós temos aqui algumas informações de gastos, né, previstas, né? Então, apesar das regras do arcabouço fiscal, de colocarem um teto de 2,5% para o crescimento real do gasto primário, uma série de despesas não estão sujeitas ao teto. Então, no fundo, o que a gente tem visto nos últimos 3 anos? O gasto primário do governo central tem crescido, em média, 5,68% em 2023 e em 2024. Para este ano, né, se esses dados do relatório se confirmarem, há uma previsão de aumento da despesa primária, em termos reais, de 4,3%. Isso, então, se esse número se confirmar, nós teremos que, em 2023, 2024 e 2025, a média ao ano de crescimento real do gasto primário terá sido de 5,22%. E isso nos coloca exatamente de um crescimento de 1% de gasto primário real, em média, ao ano. Acontece que, independentemente se aquela despesa está contida, está sujeita ao limite do gasto primário, ao teto, ela faz dívida. O problema todo é esse. Aquela despesa, e a despesa total, é a que conta para a trajetória da dívida pública. Então, o que a gente está percebendo, quer dizer, está vindo à tona, a gente já sabia disso. Nós, inclusive, aqui no grupo de conjuntura, temos uma série de simulações já há muito tempo falando sobre isso, né? Aquilo que parece que vai garantir um limite para o crescimento do gasto primário não está garantindo, porque eu tenho uma série de despesas fora do teto, né? Então, para esse ano, por exemplo, quase 7% das despesas primárias estarão fora da meta. Um segundo ponto negativo é aquela inconsistência que a gente tem falado sempre entre as regras do novo arcabouço fiscal e as atuais regras de valorização do salário mínimo e envelhecimento da população. Então, nós temos aqui importantes despesas obrigatórias, como, por exemplo, INSS e BPC, que estão crescendo muito acima e sistematicamente acima do teto, que significa dizer que outras despesas terão que ser comprimidas,
né? Então, por exemplo, para este ano, nós temos uma previsão de aumento do gasto com o INSS em termos reais de 4,73%. Essa despesa pesa 43% na despesa primária. E para o benefício da prestação continuada, que é a lei do idoso, nós temos uma previsão de crescimento real do gasto de 4,5%. Esses dois números são muito acima do teto de 2,5%, né? Embora uma série de despesas esteja fora do teto, mas essas duas estão dentro do teto. E o BPC pesa 5%, mas cada vez está pesando mais. Esses dois crescimentos estão muito associados à política de valorização do salário mínimo e ao envelhecimento da população brasileira. Então, esse é um segundo problema que a gente percebe e que veio à tona, não é novidade. Por último, eu gostaria de destacar que as regras contidas no arcabouço fiscal e as regras de indexação dos gastos primários não dão conta de garantir uma trajetória estável para a dívida pública PIB. Então, apesar desse conjunto de regras que a gente tem, né, nós temos uma previsão para este ano, é que a dívida pública PIB vai encerrar dezembro em 80% do PIB. Não custa lembrar que em 2022, em dezembro de 2022, a dívida pública PIB era de 71,68% do PIB. Então, a dívida pública terá crescido 8,3 pontos percentuais do PIB em apenas 4 anos. Lembrando que nesses 4 anos, a economia brasileira cresceu muitíssimo, mais de 3% ao ano. Então, também não se justifica a gente ter um aumento de gasto para tentar injetar demanda agregada. A economia cresceu muito, muito, inclusive acima do seu potencial, tanto que o Banco Central está subindo a taxa Selic, uma das razões são pressões típicas de demanda. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria colocar, né, para vocês. Não há nenhuma novidade em todos esses números. Tem um aspecto positivo, que é a maior transparência do orçamento, né? De fato, as projeções de INSS e BPC, pela primeira vez, elas estão mais ou menos próximas àquelas que nós, no grupo de conjuntura, já tínhamos projetado. Pela primeira vez, o primeiro relatório tá. Então, é mais transparente, facilita a vida do analista, facilita a vida de quem quer olhar as contas públicas. Mas os números são extremamente preocupantes. Era isso, Lígia, que eu queria colocar. Margarida, te faço uma pergunta. Vocês têm destacado já digamos, já faz alguns anos que você tem discutido a questão fiscal e como ela, de alguma forma, vai se complicando, de alguns gargalos que podem aparecer, as dificuldades que aparecem para conseguir levar o arcabouço fiscal. De fato, fomos surpreendidos quinta-feira passada com esse aumento de IOF, não? Que era uma coisa totalmente impensada, não? Antes disso. Como que você vê as perspectivas para 2026, em termos de que o Ministério da Fazenda deverá fazer para tentar, de alguma forma, cumprir as regras do arcabouço fiscal, ou já não vai ser possível dar algum jeito, como tem sido feito nos últimos anos? Olha, acontece o seguinte, Lígia. As despesas discricionárias são as candidatas naturais para sofrerem cortes, tanto de contingenciamento como de bloqueio, tá? O que acontece é que as emendas parlamentares agora são, as emendas parlamentares de comissão são despesas discricionárias. E elas aumentaram muito o valor dessas despesas discricionárias e também estão sujeitas a um limite aí de 15 meses. Elas podem ser bloqueadas no máximo em 15%, né? E as despesas discricionárias também. Então, o que eu vejo é que aquelas despesas discricionárias típicas de custeio da máquina pública e de investimento público, elas vão cada vez sofrer mais essa compressão, né? As emendas parlamentares de comissão é uma outra discussão, que é um outro jogo. É um jogo entre executivo e Congresso, é algo que não é trivial e não é fácil o executivo cortar. Tanto que agora o governo está ameaçando, né? Se o IOF não for aprovado no Congresso, as emendas de comissão, discricionárias, ele vai ter que fazer um corte para baixo, serão congeladas e coisas desse tipo. Agora, cada vez mais, né, haverá uma compressão daquelas despesas discricionárias. E aquela
parte das despesas que se refere a custeio da máquina pública vai punir todo o cidadão brasileiro, porque ali trata-se não da passagem aérea da secretária que viaja com o ministro, mas trata sim do custeio da máquina pública, custeio do INSS, do Ministério da Justiça e de todos os demais ministérios que produzem serviços que são de uso coletivo, né? Há, inclusive, projeções no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, as projeções para 2027 já apontam o pagão de serviços públicos. Ou seja, não em 2026, que é ano de eleição, mas em 2027, todas essas regras estarão sendo novamente discutidas. Isso é muito ruim, porque a gente aprovou um novo arcabouço fiscal muito mais frouxo, muito mais flexível, muito mais robusto, muito mais complexo que o teto dos gastos do Temer, dando, inclusive, muito mais flexibilidade à condução da política fiscal, né? E esse novo arcabouço fiscal, que pretendia ser a condução, o norte da condução da política fiscal, no mínimo por uma década, ele já nasceu morto, porque lá no ano passado, ele já nasceu com uma série de alterações. A gente, em abril do ano passado, reduziu a meta de resultado primário. Porque esse ano, a gente teria um superávit primário pela regra inicial de 0,25% do PIB. Então, lá em abril de 2024, o Ministério da Fazenda já reduziu isso. Então, e cada vez mais despesas estão fora do teto dos gastos. E cada vez mais a gente tem um orçamento paralelo, chamado de parafiscal, utilizando fundos setoriais, que não entram no orçamento. E nem os gastos desses fundos estão financiando uma série de gastos. Por exemplo, o programa Pé de Meia ainda não está incluído nesses números que a gente acabou de colocar. Tá? O auxílio gás ainda está nebuloso, que vai haver um aumento desse programa. O que está orçado são 3,6 bilhões de reais, mas o Lula já avisou que está aumentando esse programa para incluir 22 milhões de pessoas, né? Então, o que a gente está percebendo é isso, quer dizer, para 2026 vai ser mais do mesmo. Mas porque ninguém vai querer discutir mudança de regra. Agora, 2027 é uma corrida que a gente tem marcada contra o tempo. A gente tem um encontro marcado com a discussão das regras fiscais, o que é uma pena, porque isso já foi feito ao longo do ano de 2023. O ano inteiro, a política macro de curto prazo ficou na discussão fiscal. E a gente vai estar novamente discutindo com o novo governo. Um pouco, Então, digamos, acho muito ruim. digamos, existe uma certa, digamos assim, vocação para gastar do governo que não Todo consegue. governo tem vocação para gastar, Lixa. Eu acho que isso está na nossa literatura, nós conhecemos. Acontece o seguinte, que todo governo também tem que sucumbir às leis, que ele mesmo colocou. Esse novo arcabouço fiscal foi proposto pelo atual governo, né? Então, como é que ele não herdou? Inclusive, a PEC de transição deu a este governo 170 bilhões de reais a mais para gastar extra-teto gastos do Temer. É por isso que a gente está com esses números assim. Agora, o orçamento não é como coração de mãe, como eu falo, cabe todo mundo. Não cabe. Orçamentos são escolhas. O tempo todo no orçamento está fazendo escolhas. Na nossa casa é assim, e no governo também é. Né? O que acontece é que eles têm aí uma trajetória, o juro real de uma dívida pública está pagando 8%. Qual é o país que paga isso? Isso, na verdade, tem implicações sobre o resto da economia. Uma empresa que queira lançar uma debênture vai ter que pagar daí para cima. E o custo do crédito, o juro, é um preço macroeconômico básico, que condiciona, e Schumpeter nos diz isso, o crédito é fundamental, é a mola propulsora. Como é que uma empresa pode pagar isso de juro para financiar um investimento? Então, é claro, o PIB está crescendo, que a gente vai ver, né? Amanhã vai ter um número, sexta-feira vai ter um número muito bom, mas a gente tem uma série de estímulos fiscais e parafiscais por trás desse PIB, né? Então, isso é muito ruim, porque todos esses estímulos estão gerando consequências negativas para o resto da economia. Ah. Bom, Margarida, ficamos por aqui. Obrigado pelos esclarecimentos, não, por todo aquilo que você sempre nos eh, eh,
esclarece-nos, ajuda a entender um pouco melhor esses números fiscais, tá? A gente se encontra novamente em outro podcast do Grupo de Conjuntura. Boa tarde para todos. Obrigado aqui pela participação. Um abraço.